Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Já adiantando desde o início, esse vídeo aqui não é uma análise do episódio 14 da terceira temporada do anime de Re:Zero, e aqui eu nem sequer tenho foco de contar o conteúdo cortado do episódio, o que o anime cortou da novel, mas sim comentar sobre a Pandora, já que agora vocês sabem que foi ela a culpada pela morte da Teresia, e também o Tapei já comentou que ela é a culpada de tudo. Gostaria de falar dessa vilã que pode ser a vilã final da obra de Re:Zero. Todo mundo sabe que Re:Zero é um isekai, mas tem pessoas que até hoje não imaginam que Re:Zero é uma obra de mistério também. E mistério é parte essencial do que Re:Zero trabalha, compõe Re:Zero, justamente porque tudo na obra o Tapei gosta de esconder. E a gente gosta de teorizar. E um dos principais pontos que a gente fica imaginando Re:Zero é quem seria o vilão final. O Tapei mesmo já comentou em algumas questions and answers, perguntas e respostas. O autor já chegou até mesmo cogitar colocar o Félix como vilão final. E isto não é um absurdo, muita gente pensa, ué, como assim? Não faz nem sentido, mas faz. Eu e outras pessoas defendem a Bruxa da Inveja e a Echidna, ou Equidona, seja lá como você prefere chamá-la, mas é inegável que ultimamente a obra está indo para o lado da Pandora, a bruxa da Vanglória. E isso não é nem pelo momento do anime, é um bom timing, pois adaptou a parte da Teresia, só que tudo agora parece estar atrelado à bruxa da Vanglória, a Pandora. E o Tapei, ele gosta de comentar sobre os episódios, e a típica frase dele falando, é tudo culpa da Pandora, leva a gente a crer em vários outros pontos, até porque parece que a Pandora está envolvida em tudo, até mesmo aparecendo em side stories que a gente nem sequer cogitava que ela estaria, ela aparece, ainda que indiretamente. Todo leitor de Re:Zero tem um medo genuíno quando aparece um simples pombo, e olha que apareceu diversos pombos na terceira temporada do anime de Re:Zero. Então imagina no futuro a gente descobrir que a Pandora sempre esteve observando e esteve envolvida em mais coisas. Claro, né? Eu já tô falando isso já sabendo que todo mundo sabe, até quem só assiste o anime percebe que a Pandora está envolvida, já que ela é quem controla o culto da bruxa e o ataque lá era direcionado ao culto da bruxa, era o culto da bruxa que estava realizando esse ataque, então é óbvio que a Pandora estava envolvida, mas é mais do que isso, né? É capaz de que a própria Pandora estivesse em algum momento da cidade e lá no futuro a gente descobre coisas que a gente nem sequer cogitava, assim como foi na própria side story lá no arco 6. Eu não me espantaria se daqui uns 2, 3 anos a gente tiver informação de que a Pandora fosse uma pessoa disfarçada na cidade de Pristela. Imagina. Mas uma das coisas que me faz pensar mais sobre agora a possibilidade da Pandora ser a vilã final seria justamente a falta de informações que nós temos sobre ela. Eu até mudei uma opinião que eu tinha recentemente, né? Que eu até comentei em lives que eu imaginava a Pandora sendo vilã de arco 11 e depois no arco 12 focando em Echidna e Bruxa da Inveja. Mas ultimamente a obra está caminhando muito para a parte da Pandora, porque quem acompanha Re:Zero faz um tempo sabe como o Tapei, as informações bem mais importantes e os fechos finais, ele faz de tudo para esconder, de tudo mesmo. E sobre a Echidna, a gente já sabe que ela tá dando os rolês dela pelo mundo, tem as histórias paralelas, as quais eu já fiz vídeo aqui no canal. E é algo interessante, porque sobre a Echidna, a gente tem mais conhecimento sobre isso. Por mais que tenha a resposta do Tapei, que ela diz frase de vilão final, seria uma ótima possibilidade, e a obra também dá muita pista para que a Echidna seja a vilã final de Re:Zero, ainda assim, a gente tem muito mais informação sobre a Echidna do que sobre a Pandora. Obviamente, pelas side stories do Witch After Tea Party, dá pra notar que a Echidna tá montando um plano. A gente teoriza sobre algo maligno que ela tá fazendo, só que ainda assim, sobre a Pandora, até mesmo em side stories, parece algo oculto, algo que o Tapei faz questão de esconder. Não sabemos quase nada sobre a Pandora. Ah, mas ela manipula a realidade. Não sabemos, não temos certeza. Pode ser apenas simples ilusão, pode ser outra coisa. E se for manipulação da realidade, eu tenho até uma teoria de que o poder talvez nem seja dela. Mas aí já é assunto para outro vídeo.
A gente não conhece da história, a gente não sabe o relacionamento dela com as outras bruxas, com o Flúgel, com o culto da bruxa em si. A gente não sabe nem quando ela entrou, a gente não sabe quase nada. A gente só sabe que ela é mais velha e que ela que provocou, foi culpada pela morte dos pais da Emília. Mas só isso. E que ela quer abrir também, né, o portão da Floresta de Helior. Mas por quê? Não sabemos. Não sabemos nem o que tem lá. É bizarro. Mas hoje em dia a gente tem mais informações sobre o Hector, o bruxo da melancolia, do que sobre a Pandora. Levando em consideração tudo que a gente teve sobre a Rota da Ganância, o Casaneru versão light novel. E aí que é um ponto bem interessante. O que eu sempre defendi. Que o desfecho da Pandora, a resolução e tudo mais, deveria ocorrer no antigo Arco 10, que agora é o Arco 11, que será focado na Floresta de Helior. Porque é justamente isso. É uma treta com a Emília, é um problema dela, só que parece ser bem mais a fundo. É óbvio que a gente já tinha noção disso, só que agora está expandindo ainda mais. O que antes parecia ser um problema exclusivo da Emília e mais focado nos elfos, agora parece ser um problema ainda maior, porque na parte narrativa do roteiro parece que também será um problema do Subaru. E por que eu penso isso? Todo mundo já está careca de saber da teoria do Subaru ser o Flúgel. Qual que é a relação da Pandora com o Flúgel? Tem alguma coisa. É impossível não ter algo. É impossível não ter uma relação da Pandora com o Flúgel, porque o Flúgel foi ele quem entregou o fator da bruxa e da preguiça para o Betelgeuse. Betelgeuse que era membro da ala mais moderada do culto da bruxa. E, gente, é óbvio, é simples raciocinar que tem alguma coisa relacionada. Sem contar que o Flúgel fazia parte do antigo grupo com a Sátila, Equidna, Farsale, Reide, Volcânica e tudo mais. E a gente fica pensando nisso. Caraca, a Pandora não tem sequer alguma relação com todo mundo lá. Tem alguma coisa que a gente não consegue enxergar no atual momento, mas tem. E é isso que chega a ser mais bizarro, porque a Pandora é desconhecida para os personagens de ReZero na história do mundo e para a gente, só que ela tem influência sobre muita coisa no passado, no presente e com certeza no futuro. Então eu tenho certeza que acontecimentos do passado que foram importantes, que a gente não tem nem noção. Então eu tenho certeza que acontecimentos importantes no passado, que a gente já leu, já entendeu, vai ter uma revisão para a parte de ReZero, que vai ter informações a mais, que complementam, dizendo por trás dos planos que a Pandora estava lá, e contando coisas que a gente não entendia antes. E óbvio, a gente já teve informações que foi a Pandora, de quem matou a Teresa, de fato. O episódio 14 da terceira temporada do anime de ReZero contou, quem só acompanha o anime já sabe. Mas exatamente por que a Pandora fez isso? Não pegou a Teresa e controlou só para anos depois ter uma luta com o Wilhelm e uma cena triste. Tem algo a mais. Seja algo direto que foi feito em Prestella ou algo indireto, algo que só ela sabia. Talvez ela fez aquilo para passar diretamente a proteção divina pro Reinhard, ou para eliminar a Teresa porque ela poderia ser uma peça que impediria algum plano. Sendo sincero, gente, eu não me assustaria se daqui a alguns anos a gente descobrisse que a Pandora nem sequer tem intenção de abrir o portão da Floresta de Helior e fosse outra coisa. Fosse apenas um pretexto para eliminar a Fortuna, pegar para transformar em Sirius, a parte do Betelgeuse e até mesmo selar as memórias da Emília, alguma coisa a mais. E que aquilo só fosse um pretexto. Eu não me assustaria. Claro que eu não penso nisso. Eu acho que realmente ela tem como objetivo abrir o portão. Só que é até assustador imaginar que a gente pensa, muita gente já tem até como certeza que ela muda a realidade e ela não conseguiu nem sequer abrir aquele portão. Tem algo que limita ela, tem algum limitador, alguma coisa que impede, seja Emília, seja algo próprio que está fora do alcance das mãos dela. Obviamente eu não sou adepto a teorias malucas como a Pandora é a Petra, a Pandora é o Otto, mas que seria engraçado, seria, imagina. Mas acho inviável. Mas que é óbvio é que a Pandora tem ações pequenas, entre aspas, mas com um propósito bem maior. Algo que a gente ainda não sabe e que a gente fica quebrando a cabeça para tentar descobrir. E isso é uma intuição minha.
a obra está caminhando para deixar da Pandora ser um problema único da Emília para ser um problema que vai ser do Subaru de todos. Ah, mas isso não era óbvio? Eu entendo, eu sei, é algo mais óbvio. Só que agora é algo mais pesado. Porque antes sabíamos que a Pandora é um problema de todo mundo. Só que o principal é para a Emília. Não teria sentido de não ser a Emília quem derrotasse a Pandora, que não fosse a Emília que tivesse maiores problemas com ela, porque é tudo isso que a obra apontou até então, lá no arco 4, o passado da Emília. Então era algo que a gente até cogitava. A Pandora poderia morrer no arco 10, que agora virou o arco 11, que seria focado, que vai ser focado então na Floresta de Helior. E o desfecho do arco 12, que é o arco das bruxas, seriam com outras personagens. Seriam com a própria Echidna, a bruxa da inveja, entre outras bruxas que poderiam surgir ou não. Só que agora, com a situação atual, eu não consigo deixar de imaginar que o arco 11, focado na Floresta de Helior, seria uma ponte para o arco final, que é o arco das bruxas, e que a Pandora é parte essencial e vai ser uma das bruxas bem trabalhadas lá no arco final. E isso é uma parte que envolve toda a narração e todo o arcabouço de ReZero, porque você percebe que nós temos sempre dois arcos interligados. O arco 1 vai sendo uma ponte para o 2, que termina. O arco 3 é uma ponte para o 4, que aí termina. O arco 5 é uma ponte para o 6, que aí termina. E aí a gente chega no 7 e no 8, que eles também têm isso, só que vale lembrar que o arco 8 é um improviso, porque era para ser só o arco 7. Imaginamos sim que o arco 8 foi só uma denominação por causa da impopularidade do arco 7, mas se a gente considerar arco 7 e 8 unido, arco de Voláquia, que aí é uma ponte para o 9. E aí teria o 10 e o 11, e com um arco único, focado, já que o arco 12 seria o arco final, arco das bruxas, que a gente tem informação que vai ser o maior arco de ReZero, 3 vezes maior do que o arco 3, que seria próprio único, a gente tinha essa informação. Só que hoje em dia, a gente pode imaginar, o Tapei, ele pode improvisar, pode acrescentar mais coisas, e como a gente já tem, agora, separando o arco 7 do 8, a gente tem 3 arcos interligados, né, 7, 8 e 9. Não teria problema nenhum, né, ter o 10, o 11 e o 12 interligados. Ou melhor, né, 4 arcos interligados, porque 7, 8, 9 e 10, já sabendo que o arco 10 teria como tema o heroísmo trágico, então poderia ligar esses 4 arcos, e aí focado no 11 e o 12, como arcos finais, arcos de resposta. Algo que o Tapei já gosta, já que ReZero teve muita inspiração em Umineko. E levando tudo em conta que a gente já tem sobre Aldebaran e sobre a Echidna, eu não me assustaria se a Pandora tivesse um informante, um agente duplo na parte do acampamento da Emília. O acampamento da Emília seria até um pouco forçado, mas entre as pessoas que a gente considera heróis. Imagina só, gente, a gente já tem teorias malucas de que o Otto e a Petra seriam a própria Pandora, mas pensou se na realidade eles fossem informantes? Isso também já é forçar demais, mas a gente poderia levar em conta outros acampamentos. Sobre Aldebaran mesmo, que é do acampamento da Priscila, a gente já tinha pistas desde o arco 3. Mas assim como qualquer obra que preze por um bom mistério, sempre vai ter aquelas pistas extremamente escondidas que a gente só nota depois em um arco de respostas lá no final. Sempre esteve na nossa cara, mas extremamente escondida. Então imagina se tem algum personagem sendo bem suspeito. Bem não, né? Mas um pouquinho suspeito, dando aquele mini indício. E a gente só consegue notar depois que o autor joga na nossa cara. Ia ser incrível. E sendo uma loucura minha, eu não me assustaria nem se a Pandora fosse uma invocada do outro mundo, né? Do mundo do Subaru e que se corrompeu. Mas aí já é doideira minha e não tem nenhum embasamento até agora na novel. Pelo menos, embasamento notório. Mas e vocês? Vocês têm alguma teoria sobre a Pandora? Existe alguma coisa que vocês pensem? O que ela é? Qual o poder verdadeiro dela? Alguma coisa a mais que vocês notaram e gostariam de compartilhar? Se puderem deixar nos comentários, eu agradeceria.
Esse vídeo aqui só foi para comentar e falar de boa, conversar um pouco mais sobre a Pandora com vocês. Só que eu gravo sobre conteúdos cortados da novel, só acessar o meu canal, faço reviews dos episódios semanais do anime, falo o que foi cortado no devido episódio. Se tiver interesse, estou deixando alguns links aqui na descrição, só acessar o meu canal, Culto das Bruxas, que vocês terão acesso. E lives no final de semana. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, e se você gosta de animes, e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata.